Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, do canal 100 Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre comunicação, tá? Uma área que, inclusive, eu tenho especialização. Bom, então vamos lá. Minha gente, o tema de hoje é bem interessante, né? É sobre pesquisa de opinião, tá? Eu vou abordar o seguinte, vou tentar responder a seguinte pergunta para vocês, tá? Que ela tem várias nuances, que é saber se as pesquisas de opinião são fiéis à realidade, tá? Se ela retrata de forma científica a opinião das pessoas de uma determinada sociedade, né? Ok? Então vamos lá. Gente, esse tema ele é super interessante. Muitas pessoas nem param para pensar o quão interessante ele é, tá? Existem vários problemas numa pesquisa de opinião, tá? Eu vou elencá-los aqui, vou fazer vários vídeos, vou elencá-los, os principais problemas. Primeiro, o contratante da pesquisa, tá? Esse é um problema, porque quem contrata a pesquisa, ele tem interesse de fazer aquela pesquisa. Por quê? Primeiro, ele quer saber, tem curiosidade de saber qual é a opinião das pessoas. Só que um instituto de pesquisa, ele cobra muito caro, tá? Porque envolve várias pessoas. Tem entrevistadores, tem todo aquele custo. Então, uma entrevista de opinião gira mais ou menos de 20 mil a 200 mil reais, em média, tá? Então, fica caro. Então, não é qualquer um que tem essa quantia para gastar numa pesquisa de opinião, certo? Então não vai ficar gastando isso aí, dando dinheiro para o Instituto de Pesquisa para fazer perguntinhas assim, sem muita importância. E também tem o interesse de que essa pesquisa dê um determinado resultado, que seja do interesse dele, porque ele não vai gastar todo esse dinheiro para ter um resultado que seja contrário às suas intenções. Começa por aí. Isso é um grande problema, que a gente vai tratar em outro vídeo. Segundo, as perguntas, que é o desse vídeo. Vou até pular, que é o tema desse vídeo. 3, os entrevistados. Quem é entrevistado? Você já foi entrevistado? Você já viu alguém sendo entrevistado? Como é que são escolhidas essas pessoas? Elas refletem, esse grupamento de pessoas de 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, reflete o total da população? Porque tem que ser feito dessa forma. Vai escolher algumas pessoas, mas o conjunto vai refletir as pessoas, tanto em relação ao sexo, homem e mulher, como também ao nível de escolaridade, o nível de renda, né? Vários tipos de parâmetros que ele vai ter que analisar para refletir a totalidade da população. Porque fazer uma pesquisa, né, com a totalidade das pessoas, que se chama, na verdade, censo, é caríssimo, tá? Só o IBGE, grandes institutos de pesquisas públicas que têm dinheiro para fazer isso. E mesmo assim, eles fazem muito, assim, de 10 anos, é muito raro de fazer isso a nível geral, tá? Tá? Então, os entrevistados são escolhidos a dedo. Como que são escolhidos isso? Tá? O outro ponto é a auditoria das pesquisas. São auditadas essas pesquisas? O que é auditar? É conferir se realmente aquela pessoa foi entrevistada, que consta nos formulários dos entrevistadores, se ela foi realmente pesquisada, se ela respondeu exatamente aquilo que está no formulário de respostas das pesquisas. Gente, a maioria dessas pessoas que são entrevistadas, elas são entrevistadas no meio da rua. Elas não estão com comprovante de residência, eu moro em tal lugar, isso, aquilo, meu telefone é esse, isso, aquilo. Não, às vezes o cara nem dá o telefone, nem sabe se é aquela pessoa, então ninguém vai atrás. E muito menos tem vamos dizer, um órgão de auditoria de pesquisa. Não existe isso.
tá? É conversa para boi dormir. Não tem. E se tiver, é um caso específico, 1 em 100. Entendeu? Todas as pesquisas, então, não tem auditoria. Não sabe se realmente as pessoas responderam aquilo que o entrevistador colocou ali. Você pode ter respondido sim por uma pergunta e ele colocou não. Por maldade ou por erro dele mesmo. Certo? Além do que a divulgação da pesquisa. Divulgação da pesquisa, minha gente, putz, aí é o pior dos problemas. Tá? Então, divulgar a pesquisa já é um problemaço, que eu já falei em outro vídeo, não vou repetir, assista o meu vídeo anterior. Análise da pesquisa. Aí é os analistas, os grandes analistas de pesquisa, né? Que ficam lá falando coisa, aconteceu isso, tal, cada os números e o outro vai pesquisar, vai analisar. Ah, porque aconteceu isso, aquilo, tal, tal. Então ele já vai fazer conforme a sua ideologia política, se for política, ou então, né, se for de esporte, né, o seu time do coração, então ele vai puxar a sardinha para ele. Então ele vai fazer uma análise totalmente parcial. Tá? Tomando parte, tá? Não tem jeito, a maioria das pessoas não consegue fazer uma análise imparcial, é muito difícil, é um controle muito grande, a pessoa tem que ter realmente, ela tem que estar desprovida de um sentimento meio egoístico, entendeu? De evitar o subjetivismo. É muito raro isso acontecer, tá? Então, isso aí só Freud explica. E o último aqui, que é também um tema ultra interessante, que eu vou fazer um outro vídeo, que é a solução para isso. Qual é a solução para isso? É vários institutos de pesquisas fazerem essa mesma pesquisa simultaneamente com pessoas diversas, né? E chegarem aos mesmos resultados, tá? Que eu vou explicar isso no último vídeo dessa série sobre pesquisas de opinião, tá certo? Então vamos lá para o tema desse vídeo, que é sobre perguntas. Gente, perguntas, principalmente na língua portuguesa, a gente pode formular uma pergunta de várias formas. Nossa língua portuguesa, ela é riquíssima, é uma das mais ricas que existe no mundo. Cada palavra, cada termo tem inúmeros sinônimos, né? De uma forma geral, né? Evidentemente, umas e outras não têm tantos sinônimos, mas tem palavras aí que tem N sinônimos. E os sinônimos, às vezes, não são entendidos pelas pessoas, haja vista o nível, o grau de escolaridade das pessoas, elas não têm o mesmo entendimento sobre aquele sinônimo, sobre o que significa, a semântica daquela palavra. Então fica diferente, fica difícil, aliás, diferente não, fica difícil das pessoas entenderem de uma forma uniforme, todo mundo saber que aquilo é aquilo e não outra coisa, tá certo? Por mais que o cara explique, tá certo? Então, o que ocorre? A pergunta é importante. Com esse problema de a pergunta poder ser formulada de várias formas diferentes, já é um problema para quem está sendo entrevistado, porque às vezes ele não vai entender aquilo. Como a maioria das pessoas tem aquele orgulho, não quer demonstrar ignorância, ela nem pergunta o que vem a ser aquilo, boa parte. E aí acaba respondendo mesmo não sabendo o que vem a ser aquilo. Então, esse também é o primeiro problema, vamos dizer assim, na pergunta. Ela não entendeu, mas tem vergonha de perguntar o que é. E às vezes nem o entrevistador sabe o que ele está perguntando, porque às vezes não são pessoas especialistas. É aquele pessoal, funcionário que vai lá pro meio da rua, lá no meio do solzão lá, fazer pergunta e fica ali escrevendo sim ou não, isso, aquilo, e cumprindo tabela. Outro problema. Quer dizer, não é uma pessoa qualificada, porque é um trabalho assim, que deveria ser nobre, vamos dizer assim,
Não, é um trabalho que é pro pessoal lá, pro soldadinho, né? Não é pro capitão, pro general fazer, é pro soldado. Vai ficar no sol lá, tratando com o povão, meio da rua, aquela bagunça toda, aquela barulheira, entendeu? Implorando para a pessoa responder, às vezes. Mesmo porque as pesquisas com as perguntas, elas são um número muito grande de perguntas, tá? Vamos pôr uma média bem baixa aí, só para vocês entenderem. São 30 perguntas. Imagina 30 perguntas, você parar uma pessoa no meio da rua, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Brasília, que a pessoa está na correria para cá, para lá, isso, aquilo, e você parar a pessoa e ela vai ficar lá para responder 30 perguntas. No mínimo, se for muito rápido, são 30 minutos. Tá? Eu digo até que é muito mais que isso. Mas vou pôr no mínimo, assim, o pessoal a responder de flash. Então, o que acontece? No meio da rua, aquela barulheira toda, tá? É buzina de carro para cá, carro lá, soltando fumaça na cara dos outros, ficar preocupado com a violência, aquilo e tudo mais, e aquela pessoa perguntando, às vezes, um tema que você desconhece, entendeu? Então você fica naquela, só que às vezes você para ali, porque quem para geralmente é quem não está atrasado para o trabalho, né? Tá ali meio à toa. Quem está na correria, você, meu amigo, eu não vou poder responder tudo não, porque eu tenho que chegar lá, porque senão o patrão vai querer minha cabeça. Às vezes o cara tem compromisso. Então, e essas pessoas que estão na rua, geralmente são pessoas de classe mais humilde. Tá no batente, tá ali na correria do dia a dia. Raramente você vai ver um rico lá andando na rua. Ou um cara de classe média. Alta, né? Então vai ver pouco. Então parar ali aquelas pessoas, primeiro é uma dificuldade, segundo que a pessoa está muitas não vão parar. Os dados as perguntas que você vai fazer para ela, muitas vezes ela não vai entender. Mesmo porque a maioria das pessoas não sabe de tudo, né? O próprio Sócrates falou, né? Só sei que nada sei. Se o maior filósofo grego, né? Juntamente, claro, com outros, né? Com Aristóteles e Platão e tudo mais. Mas, se ele falou isso, quem somos nós para falar o contrário, né? Quem sabe? Então, as pessoas no meio da rua que tem baixa escolaridade, aí que não sabem de nada mesmo, vai falar qualquer coisa, né? E também as perguntas não vão ser muito elegíveis. Por exemplo, 2 tipos de pergunta. Você é a favor do aborto? Por exemplo. Para a gente fazer uma pesquisa nesse sentido. Aí a pessoa fala que não. Aí resolveu, acabou. Mas falar que sim. Aí o cara pode perguntar. Em quais os casos que você é a favor do aborto? No caso, quando a mãe está em perigo de vida, né? Correndo risco de vida? Sim ou não? Aí o cara pergunta. Em caso de estupro? Aí o cara vai dizer, não, nesse caso não. Por quê? Não, de repente é porque tem a pílula do dia seguinte, toma isso aí e acaba com o negócio. Né? Se ela não quer ter o filho, ela já elimina logo de cara, não precisa fazer aborto. Né? Nos casos de anencéfalos, né? Aquelas pessoas que, né? Aquelas crianças, bebês que nascem sem parte do cérebro, né? Da caixa craniana e tudo mais. O cara pode falar que sim, pode falar que não. Então é uma pergunta muito complicada. E às vezes a pessoa nunca pensou naquilo. Boa parte das pessoas, às vezes eram a favor, depois ficaram contra. Ou era contra e depois ficou a favor. Então é uma coisa assim totalmente... a pergunta, ela passar aquele problema que às vezes a pessoa não entende, e às vezes a pessoa nunca parou para pensar aquilo. E acaba respondendo
por uma questão, às vezes, assim, de consideração, já que eu estou aqui respondendo, então eu vou falar sim ou não, pá, sou a favor, sou contra, né? Nem para pensar. Algumas têm a humildade de falar, olha, não sei o que é isso, não tenho opinião. Mas são poucos, a maioria vai querer dar uma resposta. Não custa nada mesmo, não vai ser penalizada por aquilo. Tem nada a perder. E também, aí o que acontece? Se nessa pesquisa, se ela, vamos supor que ela seja favorável ao aborto, ela teria, nesse questionário, ter uma contraprova. Tá? Uma contraprova. Que eu vou fazer, assim, uma outra pergunta para mostrar a contradição, caso ela venha responder num sentido. Entendeu? Porque o questionário ele tem que ter contraprova. Uma outra pergunta que vai verificar se aquilo que ele respondeu é realmente aquilo. Entendeu? Não vai mostrar uma incoerência, uma contradição fundamental na resposta. Ela não pode falar que é e não é ao mesmo tempo. Se ela levou a sério ou se ela respondeu daquela forma, de forma equivocada. Vamos supor nesse caso do aborto. Você é a favor do aborto? Vamos supor que ela responda sim. E a segunda questão, que pode ser perguntada para ela logo lá no finalzinho, depois que ela até esqueceu essa questão do aborto, você é a favor da pena de morte? Aí a pessoa vai dizer, não, eu não sou a favor da pena de morte, eu sou a favor do aborto. Né? Ninguém vai falar isso, né? Eu sou contra a pena de morte. E isso ocorre com uma boa parcela das pessoas da sociedade, brasileira principalmente. É a favor do aborto, porém é contra a pena de morte. Então isso mostra uma contradição essencial. A pessoa nem parou para pensar em nada. Ou seja, se ela é contra a pena de morte de pessoas adultas que cometeram crimes, às vezes muito graves, para chegar a esse ponto, muito embora no nosso estado não tenha pena de morte, mas vamos supor que tenha, né? E nem importa se tem ou não tem. Está perguntando em tese, se é a favor da pena de morte, né? Então, o que ocorre? Se a pessoa responder que é a favor da pena de morte, porém ela anteriormente, na mesma pesquisa, falou que era contra, era a favor do aborto, melhor dizendo, então ela mostrou uma contradição muito grande. Então é inválida, toda a resposta dela é inválida. Como é que ela pode ser a favor da pena de morte de uma pessoa criminosa, de forma assim, cometeu um crime hediondo, né? Você não vai sofrer pena de morte por um assalto lá, um furto qualquer, não. Você cometeu um crime gravíssimo, certo? E como que ela é a favor, essa mesma pessoa, é a favor do aborto que está matando um feto indefeso, que seria potencialmente o filho daquela mãe. Olha só, ela é a favor disso e contra outra coisa. Então, as perguntas também nos Instituto de Pesquisas, elas têm que haver esse tipo de perguntas de contraprova para verificar de forma inteligente. Ela não pode ser bem próxima, porque senão a pessoa vai tentar manter a mentira ao mesmo tempo, ou a ignorância do assunto, e vai ter que manter. Algumas pessoas mais sagazes, evidentemente que isso não ocorre com todo mundo, mas para checar se realmente as perguntas daquela pessoa são válidas, realmente uma opinião que faz sentido, né? Você não pode falar que gosta e não gosta ao mesmo tempo, né? Eu gosto de maçã, mas eu não gosto de maçã. Não, aí é coisa de doido, né? Então vamos fazer um outro tipo de pergunta também, principalmente na área política, vamos lá, que está muito em moda, sempre teve, né? Que é o seguinte, o entrevistador pergunta para a pessoa, tá passando na rua lá, todo cheio de problema, na correria, né? E para perguntar, e o cara com boa vontade, né? Humilde lá, para e vai responder o cara lá 30, 40 perguntas lá, num sol escaldante no meio do Rio de Janeiro, o cara derretendo lá,
40 graus. Imagina, a pessoa está desesperada para se livrar do entrevistador, mas vai lá por educação, né? Vai responder. Nem sabe o que o cara está perguntando, às vezes está com uma pressa tremenda, está pensando nos problemas, como que eu vou levar dinheiro para casa e tudo mais. Olha só toda a circunstância, gente. Tem que ver todo o contexto das coisas. Isso ocorre, geralmente, não é feito lá, o pessoal não faz entrevista levando a pessoa para um escritório com ar-condicionado, tudo bonitinho. Não, é feito no meio da rua as perguntas. E são várias perguntas. Tá? Tô falando 30, assim, sendo muito, assim, minimizando muito. Tem perguntas aí que o questionário são 70 perguntas. Entendeu? Complicadíssimas. A pessoa não aguenta, nem tá raciocinando mais. Tanto que pergunta. Aí vou fazer outra última pergunta aqui, né? Exemplos de perguntas que também evidencia que as perguntas são um problema muito sério, tá? Você gosta do prefeito tal? Fulano de tal? A pessoa. Eu gosto, acho legal. É um cara tal, eu gosto dele, né? Porque ele é amigo do cara, jogou bola com ele quando era criança e tudo mais. Aí a outra pergunta, você aprova o governo dele? Não aprovo o governo dele. Por quê? Porque ele não está fazendo umas boas políticas, isso, aquilo, tal. Porque, ele não aprovou meu plano de carreira, entendeu? Ele não... na parte de saúde, ele não está indo bem, entendeu? Não está aumentando os leitos lá do hospital. Meus familiares estão com problema de internação, não conseguem, então não estou gostando disso. Então ele fala que não aprova. E aí, essa mesma pessoa, se você fizesse uma outra pergunta, você votaria nele para reelegê-lo? Votaria sim, eu gosto dele, isso, aquilo, eu sei que, né? Porque na verdade ele acha que o cara é um cara de gente boa, tá tendo alguns problemas, não tá aprovando ali naquele momento, o que é uma coisa sensata, porém vai votar nele novamente se ele se candidatar. Ou seja, você tem 3 tipos de perguntas, não que elas vão estar na mesma pesquisa, mas a pessoa que formula as perguntas pode fazer de formas diferentes. Você gosta do prefeito? Gostou. Quer dizer que então você está aprovando o governo dele? Não necessariamente. Olha só a contradição. E é totalmente sensato isso. Você aprova o governo do cara, do prefeito tal? Não aprovo. Então você não pode chegar à conclusão que ele não vai reelegê-lo. Que ele não é um bom prefeito. Ele não está provando ali no momento. Pode ser que o pessoal ele consiga melhorar e conseguir resolver os problemas logo adiante. Porque naquele momento é o retrato. É um retrato do momento que ele está vendo. Ok? E a última pergunta, você votaria nele novamente para prefeito? Votaria. Está entendendo como que as perguntas, além de serem múltiplas, de serem feitas, também tem a questão que a pessoa, ela pode parecer contraditória, mas não é. Aí ela é sensata. Entendeu? Então é dessa forma, vamos supor, uma pessoa assim, você gosta do seu pai? Gosto. Você votaria nele para prefeito da sua cidade? Não. Você está sendo incoerente? Não. Está sendo coerente. Então, por quê? De repente você acha que teu pai não tem qualificação para ser um prefeito. Ele não gosta de política. Entendeu? Ele não tem conhecimento de políticas públicas e nem nada, nem se interessa por isso. Então você não vai querê-lo numa função tão importante, tão nobre como a de prefeito. Porém, você gosta muito do teu pai, teu genitor. Ok? Olha só então. Então depende do jeito que você faz a pergunta. Não é porque você gosta de uma pessoa que você quer, necessariamente você vai querer que ela seja prefeito, governador, seja isso uma coisa. Entendeu? Um exemplo no campo da política.
Tá bom? Então as perguntas, elas são múltiplas, para finalizar o vídeo, são múltiplas. A gente pode, é uma riqueza, e aí é fácil de manipular conforme a ideologia de quem formula as perguntas, que não é o entrevistador, evidentemente, aquele é simplesmente um funcionário lá que vai fazer, na prática, a pergunta para a pessoa, mas quem fez lá no escritório, no estúdio tranquilo, ele vai fazer, né, manipulando tudo isso. Às vezes, nem por maldade, tá? A maioria é por maldade, é com interesse político mesmo. Maldade que eu digo com malícia. Ele quer direcionar. E outras vezes é por realmente ele é ingênuo, ele faz uma perguntinha e acha que aquilo vai ser entendido igualmente por todas as pessoas. E não é assim, tá? Não tem como. É praticamente impossível isso. A probabilidade disso ocorrer é de 1%. Entendeu? De uma pesquisa ter perguntas corretas que vão levar realmente a opinião real das pessoas. Tá? Isso com muita boa vontade, falar que é 1%. Tá bom? Então, respondendo, as pesquisas de opinião são fiéis à realidade? Pelo ponto de vista da pergunta, não. Como toda pesquisa de opinião tem pergunta, então nenhuma pesquisa de opinião é científica, que não tem nada científica, porque é opinião, e por aí, pela questão das perguntas, você vê que não tem como você aceitá-las como um retrato da realidade das opiniões das pessoas de uma determinada sociedade. Tá ok? Então é isso, minha gente. Muito obrigado e até a próxima.